Seres de luz amados, boa tarde. Gratidão vossas vidas, essências divinas. Eu sou amor, sou perdão, sou gratidão. Sou misericórdia, sou compaixão, cura, bênção, libertação, consagração. Leis superiores, confiança na fonte, no divino. Fazer tudo desapegado ao resultado, que pertence à eternidade, né? Pertence à eternidade. Eu sei que eu preciso gravar vídeos retomando a história da Guerra de Órion, porque minha essência diz que, repassando a história, muitos pontos que a gente não viu naquele momento, que a gente começou a falar sobre esse tema, poderão vir à luz. Então não tem como vir à luz se eu não começar a falar, deixar a coisa descer, acontecer. Deixar acontecer naturalmente. Não é? Então, eu estava lembrando aqui aquele momento da Guerra de Órion ali, que que é intermediário, né, para que a gente chegue ao contexto da Guerra Infinita, o reino fragmentado, o reino. A gente tinha ali na frota a Federação Humana, ela tinha ali um arqui-inimigo, o general Marduk. Então, no primeiro contexto da Guerra de Órion, quando a gente falava da Guerra de Órion, Marduk vinha sempre nos meus pensamentos, porque ele era o líder, né, das tropas reptilianas, e ele nunca, jamais foi pego. Pelo menos vivo não que a gente saiba, né? Pode ser que ele tenha sido surpreendido aí em algum ataque, em algum momento, mas quando a gente achava que ia chegar perto dele, que ia pegar, não conseguia. E mesmo porque ele era muito habilidoso no disfarce, geneticista nato, né? Sabia criar um corpo, sabia fazer alterações biológicas, genéticas, conseguiu acentuar em alguns reptilianos a característica do disfarce, conseguiu fazer com que reptilianos se disfarçassem em humanos durante um bom tempo, né? Uma das características para se subir na hierarquia da frota, da federação, era a capacidade e a habilidade de reconhecer um reptiliano infiltrado. Então Marduk era o cara, comandante das tropas reptilianas, o imortal, né? Ele conseguiu, através da genética humana, criar, a partir de toda a biologia humana, criar ali o elixir da vida eterna. Só que ele precisava muitos, mas muitos corpos humanos para ele conseguir ali estocar em cilindros esse elixir da vida eterna. Então foi com muitas e muitas vidas ceifadas para isso. E ele não extraía isso de corpo vivo. Ele tinha que ser o corpo morto,
até um certo número de dias. A vida não podia estar presente ali. E é bem contraditório, né? Um existir da vida baseado em corpos sem vida. Então Marduk sempre foi caçado, muito caçado, mas nunca foi tocado. Nunca conseguimos prendê-lo. E a gente nem chegou perto mesmo de ter uma imagem dele, uma foto, um desenho, nada. Era praticamente intocável. A gente sabia da existência dele, sabia que ele era o comandante. O serviço de inteligência buscava rastrear ele de todas as formas. E quando se tinha uma localização e chegava lá, não se encontrava, não tinha, não estava, ou não se sabia reconhecer. Aí me foi feita uma pergunta, essa pergunta foi feita em vários momentos. Sidney, ele está encarnado nesse momento? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas muito possivelmente já foi dado a ele todas as oportunidades de ir em outra direção. E ele estando encarnado, não adianta procurar, porque você não vai encontrar, porque ele não aparece. Ele não é. Embora ele comande, ele esteja no comando das operações desse mundo. É um dos. Acima dele tem a vampira, o ilusionista, que o ilusionista tem o chefe dele lá que ninguém sabe quem é intocável. Então Marduk seria o terceiro na escala de comando, antes do Supremo, líder das forças de manutenção do mundo da morte. Aí me perguntaram, será que é o líder coreano? Não, não é não. O líder coreano é nada. Frente o general Marduk, arqui-inimigo da frota humana, da Federação Humana. Contudo, estando encarnado, paira sobre a pena da pulverização. Né? Esse é um momento interessante na jornada desse universo, porque muitos estão desencarnando e sendo submetidos à lei superior da pulverização do fractal, deixa de existir pela eternidade, não encarna mais. Então, se ele provavelmente está encarnado, ele não aparece, né? Ninguém sabe, na verdade, que é ele que comanda tudo, os governos do planeta, né? Ele está no comando das operações, porque tudo é o sistema, ele comanda o sistema, né? Então, e ele possivelmente é aquele que todo mundo olha para ele, não dá nada pelo indivíduo ali, mas ele é o comando, né? Ele é o comando. Então, ele e os seus, né, mais chegados, ao final da encarnação, serão submetidos à pena da pulverização do fractal. Será pulverizado. Então, Marduk, nessa terceira encarnação, ele veio se mantendo. Com certeza ele deve ter desenvolvido melhor a forma de dar o elixir da vida e conseguiu fazer as coisas sem ser percebido, né? Mas
Depois que eu entrei mais pro veio da espiritualidade, eu deixei de pensar tanto sobre ele. Principalmente depois que eu vi, né? Tomei conhecimento da pena da pulverização ao final da encarnação. Por mais que ele tenha conseguido prolongar a sua existência, né? À medida que a gente toma conhecimento da lei superior, é como se a gente conseguisse ancorar a lei no mundo, na versão. Você tem conhecimento da lei, você vai ancorando a lei. Então, lei superior dos prazos é ter sido dado um prazo para esse ser fazer alguma coisa aí em prol da humanidade. E a lei superior, né, vasculha o ser o tempo inteiro. Então, se ele não tiver cumprido aquilo que foi pedido justamente para ele em especial, né, deve terem chegado nele, a lei e seus representantes devem ter chegado nele, buzinou ali, o que ele precisa fazer para que a pena da pulverização não seja aplicada. Vai cumprir pena? Vai, né? Mas não da pulverização. Então, vamos fazer a oração do perdão, já que a gente pensou nesse ser. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato por abençoe, liberto, consagra. Invoco meu direito divino de ser clareza, cura, resgate e ressurreição. E a pessoa me perguntou se ele não é possível que ele tenha mudado e talvez esteja mais próximo do que se imagina. Universo de livre-arbítrio, de livre escolha, universo criado para ser a regeneração da vida. Tudo é possível, nada é impossível, né? Aí a gente diz pouco provável, mas não impossível. Pouco provável, mas não impossível. Se inscrevam no canal, deixem o like, façam suas perguntas. Podem fazer perguntas relacionadas à Guerra de Órion. Porque a gente vai ter que falar desse tema aí, para ver o que vai surgir. Ajude nos compartilhamentos dos vídeos. E o canal sobrevive de doações. Gratidão.